Olá pessoal, meu nome é Elcio, nós estamos aqui estudando Direito Civil, Direito das Coisas, e hoje a matéria é princípios que regem o direito registral imobiliário aqui no Brasil. A matéria de direito registral é enorme, porque ela alcança o registro de nascimento, o registro de óbito, o registro de casamento, vários registros, dentre os quais o registro imobiliário que nos interessa em particular. O que regula o registro imobiliário brasileiro são duas leis: o Código Civil, artigo 1245, e, sobretudo, a Lei 6.015/73, a famosíssima Lei de Registros Públicos, LRP, que de 73 para cá já sofreu dezenas de mudanças. A gente não vai aqui estudar o registro imobiliário inteiro. Para vocês terem ideia da complexidade do registro imobiliário, existem pós-graduações lato sensu que envolvem registro, direito registral e direito notarial. Nós vamos aqui somente, portanto, estudar os princípios que regem o direito registral imobiliário brasileiro, e se você tiver interesse em se aprofundar na matéria, o que eu recomendo, você estude o direito registral mais profundamente, ok? Então eu escolhi aqui os princípios que eu julgo mais importantes do registro imobiliário brasileiro. Primeiro princípio da publicidade. O que significa isso? Registrou, caiu na boca do povo. Registrou, torna-se um fato jurídico público. Todos têm acesso a qualquer momento, sem dizer a razão. Se você quiser saber quem é o proprietário de determinado imóvel, ou se você quiser saber quais os direitos reais qualquer pessoa tem, basta ir ao cartório de registro de imóveis, ou aos cartórios de registros de imóveis, se numa comarca tiver mais de um, e perguntar. Tem que pagar, não é gratuito e não é barato, mas é público. Basta ir e falar assim: eu quero saber quais os direitos reais que o Elcio tem nesse cartório. E o oficial de registro vai lhe informar. Ou você pode levar o endereço do imóvel ou o número da matrícula imobiliária e perguntar quem são os titulares de direitos reais que recaem sobre aquele imóvel. No primeiro caso, quando você leva o nome da pessoa e o cartório lhe responde quais as coisas que aquela pessoa tem, quais os imóveis que aquela pessoa é titular de direito real, vai consultar o livro de indicador pessoal. Ou seja, no livro de indicador pessoal, o consulente dá o nome da pessoa e o cartório responde os direitos reais que ela tem sobre determinados imóveis. Quando você leva o endereço do imóvel ou o número da matrícula imobiliária, o registrador, o oficial de registro imobiliário, vai consultar o livro de indicador real e vai lhe responder quais são os imóveis que aquela determinada pessoa tem registrados em seu nome, quer como proprietário, usufrutuário, credor hipotecário, superficiário, enfiteuta, enfim, qualquer titular de direito real. Por quê? Porque todo ato registrado é automaticamente público. Então, se você quiser saber se uma determinada pessoa é rica, ou pelo menos determinada pessoa é proprietária de vários imóveis, basta ir ao cartório e perguntar, pagar um emolumento e perguntar, que o cartório vai lhe responder. Segundo princípio, força probante relativa, ou presunção iuris tantum de veracidade, ou presunção que cabe prova em contrário de veracidade. O que isso quer dizer? Que uma vez registrado é verdade, até que se prove o contrário. Se está registrado que determinado imóvel é do Elcio, é meu. Se alguém disser o contrário, numa ação reivindicatória, por exemplo, ou numa suscitação de dúvida, vai ter que provar. Por quê? Porque uma vez registrado, aquele ato que foi registrado é presumivelmente verdadeiro. É possível provar o contrário? É. Mas o ônus da prova vai ser de quem asseverar, de quem alegar que aquele registro é equivocado. Tem uma exceção a esse princípio. O registro torrens em português, é uma modalidade de registro
exclusivamente para imóveis rurais, que gera presunção iuris et de iure de veracidade, gera presunção absoluta de veracidade, gera presunção que não cabe prova em contrário de veracidade. Então, se alguém providenciou o registro Torrens, que não é simples, não é barato, não é fácil de conseguir, repito eu, exclusivamente para imóveis rurais, e tiver êxito, for registrado no livro Torrens, essa pessoa dorme tranquila, porque aquele registro é verdadeiro e não cabe prova em contrário. Então, o primeiro princípio foi publicidade, o segundo princípio foi força probante relativa. Terceiro princípio, legalidade. Assim como a Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, o registrador de imóveis, ele também só age mediante previsão legal. Se o interessado chegar no balcão do cartório e requerer o registro de algo que não tem previsão legal, o cartório não registra, se recusa a registrar. Por quê? Porque tudo que é sujeito a registro é previsto em lei. Em qual lei? Nessa lei que a gente está estudando, na LRP, da Lei 6.015/73, na Lei de Registros Públicos. Portanto, o princípio da legalidade nos diz: o oficial de registro de imóveis só registra quando há previsão legal para aquele determinado ato. Primeiro princípio, publicidade. Segundo princípio, força probante relativa. Terceiro princípio, legalidade. Quarto princípio, territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? É aquele que informa que cada cartório é o único e exclusivo responsável por determinada área. Sobre todos os imóveis que recaem sobre aquela área, um único cartório é responsável por gerir as matrículas imobiliárias, os registros daquela área. Essa área pode coincidir com uma comarca, ou abranger mais de uma comarca, ou dentro da mesma comarca ter vários cartórios de registros de imóveis. Quando dentro da mesma comarca tem mais de um cartório de registro de imóveis, o que se faz? Cada um dos cartórios fica responsável por uma área, por um conjunto de bairros, ou por determinado bairro. Quem regula isso é uma lei estadual, é a lei de organização judiciária que regula qual área é responsável de responsabilidade daquele cartório. E pode, como eu disse, coincidir que a área de responsabilidade daquele cartório é rigorosamente a mesma área da comarca. É possível também. Ok? Primeiro princípio, publicidade. Segundo, força probante relativa. Terceiro, legalidade. Quarto, territorialidade. Quinto princípio, especialidade. O que é o princípio da especialidade? Cada imóvel tem uma única matrícula imobiliária. O que é a matrícula imobiliária? É um documento que conta a história do imóvel, desde quando juridicamente o imóvel nasceu. Todos os proprietários daquele imóvel, todos os direitos reais que recaíram sobre aquele imóvel, todos os registros do imóvel, todas as averbações que foram feitas naquele imóvel. A matrícula imobiliária é um documento que conta a história do imóvel. Se você quiser saber quem é o atual proprietário deste imóvel, basta pegar a matrícula imobiliária de hoje, porque lá vai estar escrito no último ato registrado qual é o nome do atual proprietário. Cada imóvel tem uma única matrícula imobiliária. Então, quando se constrói um edifício, um condomínio edilício, pega-se a matrícula imobiliária e desmembra-se em tantas quantas forem as unidades condominiais. Então, se num terreno que tem uma matrícula imobiliária construiu-se um edifício com 10 apartamentos, a matrícula imobiliária do terreno será extinta e a partir dela serão abertas 10 novas matrículas imobiliárias, uma para cada apartamento, uma para cada unidade condominial. Por quê? Porque eu disse que o princípio da especialidade determina que cada imóvel tem uma matrícula imobiliária. No mesmo sentido, se você tem uma fazenda e você fazer o loteamento da fazenda em 100 lotes, o que vai ser feito depois do loteamento? Vai ser extinta a matrícula imobiliária da fazenda e aberta 10 novas matrículas imobiliárias, 100 novas matrículas imobiliárias, uma para cada lote. Ok?
Primeiro princípio, publicidade. Segundo princípio, força probante relativa. Terceiro princípio, legalidade. Quarto princípio, territorialidade. Quinto princípio, especialidade. Sexto princípio, princípio da instância ou inércia. Princípio da instância ou inércia. O que diz esse princípio? Assim como no processo civil, o juiz só concede a jurisdição mediante provocação, poucas exceções, o registrador de imóveis também não trabalha ex officio, não trabalha de ofício. Ele trabalha mediante provocação do interessado ou ordem judicial. O oficial de registro imobiliário, o registrador, ele não trabalha de ofício. Ele não exerce o seu munus, ele não exerce sua atividade sem ninguém provocá-lo. Quem é que provoca? O interessado, a pessoa que quer, ou a ordem judicial. Isso que diz o princípio da instância ou princípio da inércia. Vamos recapitular. Primeiro princípio, publicidade. Segundo, força probante relativa. Terceiro, legalidade. Quarto, territorialidade. Quinto, especialidade. Sexto, inércia. Sétimo princípio, princípio da prioridade. O que diz o princípio da prioridade? Aquele que prenota primeiro tem prioridade registral. Aquele que prenota primeiro tem prioridade registral. O que significa isso, professor? Suponhamos que eu seja um estelionatário e venda o mesmo imóvel para duas pessoas em pouco tempo. Isso é possível. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um cartório de notas em frente ao outro. Então é possível que em 5 minutos eu assine 2 escrituras públicas vendendo o mesmo imóvel para 2 pessoas. Estou cometendo um ato, obviamente, ilícito. Qual dos dois terá prioridade registral? E qual dos dois, numa vindoura ação reivindicatória, vencerá? O gabarito é aquele que primeiro apresentou a escritura pública para registro. Aquele que primeiro prenotou. Prenotar nada mais é que apresentar o documento no cartório de registro de imóveis para o devido registro. Aquele que prenota primeiro deve ter prioridade na aquisição da propriedade. Portanto, amigos, quando vocês adquirirem um imóvel, ao lavrar a escritura pública, sai correndo para o cartório de registro de imóveis para pedir o traslado, para pedir a transcrição, para pedir o registro. E assim você vai ter prioridade sobre as demais pessoas que chegarem depois de você. Esse é o princípio da prioridade. Recapitulando: 1. Publicidade. 2. Força probante relativa. 3. Legalidade. 4. Territorialidade. 5. Especialidade. 6. Inércia. 7. Prioridade. 8. e último, continuidade. O que é o princípio da continuidade? Os atos registrados são como elos de uma corrente. Eles formam uma sequência concatenada. Não é possível ao registrador registrar uma aquisição de propriedade por aquele que já não é mais dono, que foi dono no passado. Não é possível ao registrador averbar a extinção do usufruto sem antes ter sido registrada a constituição do usufruto. Não é possível averbar a extinção de uma hipoteca sem antes ter sido registrada a constituição da hipoteca. Ou seja, todos os atos escritos na matrícula imobiliária são sequenciais, são contínuos, formam uma sequência lógica. Bom, amigos, eu expliquei aqui os 8 princípios que eu julguei mais importantes. Existem outros. É uma matéria interessantíssima que eu recomendo veementemente o estudo. Espero que a aula tenha sido útil. Um grande abraço.